Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! Vou tirar logo esse cabelo aqui antes que todo mundo me xingue. Hoje eu vim aqui pra contar as piores coisas que eu já passei no meu intercâmbio. Uhul! Sério, eu não queria fazer esse vídeo porque são coisas ruins, né? Mas, não sei, as pessoas pedem pra eu contar as piores coisas. Muita gente me pediu, então eu vim aqui, né, pedir de vocês. Mas eu quero logo dizer, gente, não desistam do intercâmbio de vocês por pensarem que vai ser que nem o meu, porque, sério, eu vou contar aqui o que aconteceu e vocês vão ficar, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. No final do vídeo eu vou fazer uns comentários e tal, mas vou logo dizendo que isso aconteceu no meu intercâmbio. Deus quiser, nada disso vai acontecer no seu. Nem pense que intercâmbio só é coisa ruim. Eu acho que até vou fazer um vídeo prós e contra do intercâmbio, sabe? Porque nesse vídeo vai ser só coisa ruim mesmo. Enfim, quem me acompanhou por um ano, né, desse meu intercâmbio, um ano não, uns 10, 11 meses, sabe que eu mudei de família. Eu fiquei 6 meses na casa de uma, que foi incrível, eu não tenho nada pra reclamar dessa família. Eu saí dessa família por motivos muito, muito pessoais. Nada que eu vou dizer aqui é sobre essa família. E nos últimos 3 meses eu fui pra outra, que foi a casa da minha coordenadora. Que não era nem pra eu ter ido pra casa dela, né? Era pra ela ter trabalhado e ter arranjado uma família pra mim, mas nem pra isso ela serviu. Tudo bem que tava no fim do intercâmbio, que é difícil arranjar família pra intercambista, que não é todo mundo que quer ter um intercambista na sua casa, mas sei lá, isso era o trabalho dela e eu paguei, né? Muito caro pra fazer intercâmbio e nem... Enfim, gente, já começou por aí, né? Uma coisa ruim do meu intercâmbio. Tudo bem, eu fui pros Estados Unidos, né? 6 meses depois mudei de família pra casa da minha coordenadora. Uma coisa que era muito, muito ruim lá é que, pra começar, não tinha chave em nenhuma porta. Nem na porta principal. A gente dormia assim, não sabia como é que ia ser o dia amanhã, não sabia nem se íamos acordar. Tudo bem que lá era muito tranquilo, ninguém ia assaltar a gente ou entrar na nossa casa e matar, a não ser que matasse a minha coordenadora, porque ninguém gostava dela. Mas enfim, né, gente, não ter chave numa casa, isso era o mínimo que devia ter numa casa. Mas não tinha. Não tinha chave no meu quarto, tá? E não tinha chave no banheiro também, ou seja... Se eu estivesse tomando banho e se algum dos meus irmãos entrassem lá, já era, porque não tinha chave. Mas todo mundo se respeitava e quando viam que a luz do banheiro estava acesa, ninguém entrava. Só entrava quando estava apagada, porque aí significava que não tinha ninguém no banheiro. A falta de privacidade lá era terrível. Ela era muito ruim comigo, ela não gostava de mim. Eu entendo porque eu quebrei 2 regras importantíssimas do intercâmbio, que uma delas foi a tatuagem, tá? Eu nunca falei disso em nenhum vídeo, mas eu fiz uma tatuagem no meu intercâmbio. Eu acho que eu nunca falei disso em nenhum vídeo, mas enfim, isso dá outro vídeo. Aí ela já não gostava de mim, não sei porquê. Era um ódio gratuito, sabe? Ela não gostava nem um pouco de mim. E aí depois que ela descobriu as regras que eu quebrei, aí ela passou a infernizar minha vida e fez com que meu intercâmbio fosse o pior, pelo menos ela tentou. A coordenadora, ela não deixava eu ir pro meu quarto, só podia ir pra lá na hora de dormir. Aí tinha vezes que eu tomava banho e ia secar meu cabelo, sabe? E aí ela chegava do trabalho e perguntava, cadê a Júlia? E meus irmãos diziam que eu tava no meu quarto, ela já ficava com muita raiva de mim porque eu só podia ir pro meu quarto se fosse pra dormir. Outra coisa, eu não podia comer depois que eu voltava do colégio. Ou seja, eu tomava café às 6h30, minha aula começava às 8 horas, 11 horas era o almoço de lá, e eu chegava em casa às 2h30. Eu tinha que esperar pelo jantar, eu não podia comer. Como ela trabalhava, às vezes, porque a maioria das vezes ela trabalhava em casa, mas aí quando ela saía pra trabalhar, eu comia escondido. Mas aí teve uma época que ela não saía pra trabalhar, que ela tinha se demitido do trabalho dela, porque ela tinha 2 trabalhos, certo? E aí ela passou a ficar toda tarde em casa e foi a pior semana da minha vida, pelo menos foi uma das últimas. E eu tô morrendo de calor, gente. Tinha coisa muito ridícula que ela fazia. Eu não podia ficar na sala com meu irmão, o Vincent, porque ela achava que a gente estava muito próximo e que a gente ia namorar. Ou ele ficava na sala e eu ficava na cozinha, ou eu ficava na cozinha e ele ficava na sala, ou então nós dois ficávamos na cozinha, mas a gente não podia ficar na sala juntos. E eu lembro que assim que eu cheguei naquela casa, o Vincent, o meu irmão, ela disse assim pra ele, olha, Vincent, cuidado com a Júlia, não fique muito próximo dela porque ela pode dizer que você tá abusando dela sexualmente e pode querer causar briga. Gente, ela contava assim umas coisas que eu ficava, como assim a minha coordenadora tá falando isso pro meu irmão intercambista? A minha coordenadora, a pessoa que eu devia contar as coisas ruins que tá acontecendo no meu intercâmbio, sabe? Ela era muito louca, ela não gostava de mim nem um pouco. Depois eu conto porque que eu não podia me recorrer a ninguém sobre todas as merdas que estavam acontecendo no meu intercâmbio. E, gente, isso me deixou muito, muito triste. Tudo naquela casa era culpa minha.
tudo que acontecia. A impressora quebrou, era culpa minha. Ela tava pedindo pra pagar $100 por uma coisa que eu não cometi. É óbvio que eu não paguei, porque a impressora quebrou um dia antes de eu ir embora. Graças a Deus, aí eu não paguei. Aí teve um dia que, não sei como, tinha geleia na parede e ela disse que foi minha culpa. E aí teve outro dia que deixaram pasta na pia. Sabe quando você tá escovando e você cospe e a pasta fica na pia? Ela disse que era eu, mas não fui eu. Eu juro, não fui eu. E ela brigava comigo toda vez que alguma coisa dessas acontecia. Tem um detalhe, os netos dela todo dia iam pra lá. Eles não gostavam dela também, ninguém gostava dela, nem os próprios netos. Vocês têm noção do que é isso? Eles diziam, eu sei que minha avó é muito chata mesmo e tal, eu tenho pena dos próximos intercambistas. Eles ficavam me olhando assim, sabe? E tudo era culpa minha, eu acho que era só porque eu era menina. Ela não gosta de meninas. Ela até disse que próximo ano, no caso esse, acho que é esse, ou no próximo, não sei. Ela não ia mais adotar menina, só menino. Ela não gostava que os intercambistas ficassem juntos, tipo eu, o Vincent, o Léo e a Camila de São Paulo. Tudo bem, eu e a Camila, que a gente é do Brasil e tal. Gente, vocês não têm noção como ela brigava comigo. Ela gritava, ela berrava, gente. Você tem noção do que é isso? Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Ela fazia com que eu me sentisse a pior pessoa do mundo. E ela não simplesmente berrava, ela berrava falando muito palavrão. Eu ficava me perguntando como é que contrata essa pessoa pra ser coordenadora, porque ela não tem nenhum pingo de estrutura pra lidar com os adolescentes, sabe? Era horrível, ela falava muito palavrão comigo, ela me desrespeitava, era podre, Ai, era ridículo, eu nem gosto de lembrar essas coisas porque eu tenho muito abuso. E aí, gente, eu fiquei 3 meses na casa dela e quando eu cheguei aqui no Brasil, a minha família disse que eu tava muito mudada, porque eu tava respondendo eles ignorante e eu tava muito, sei lá, eu não era eu, sabe? Eu tava muito diferente, eu tava muito, como é que se diz? Eu tava uma pessoa muito fria, muito mesmo. Eu acho que porque nesses 3 meses, como eu fiquei isolada, como eu não saía de casa e a minha coordenadora brigava e gritava comigo o tempo todo, eu meio que criei uma resistência, eu não sei como explicar. Não era mais eu mesma, eu fiquei bruta por dentro, eu fiquei muito bruta por dentro. Enfim, foi horrível no começo, quando eu voltei aqui no Brasil, eu vi todas essas coisas, porque, né, eu tava super feliz de voltar, mas eu não conseguia expressar isso, e quando perguntavam coisa eu era muito chata e tal. Mas eu acho que foi reflexo de tudo que eu passei lá. Ah, eu não podia falar português em casa. Não falar português significa não podia ligar pros meus amigos. E é isso, eu não podia. Eu só podia ligar se fosse a minha mãe, se eu dissesse não, eu tô aqui conversando com minha mãe. Eu lembro que os alunos da minha escola, os americanos, perguntavam, ai, com quem que tu tá morando e tal. E quando eu dizia que eu tava morando com minha coordenadora, eles falavam, meu Deus, eu não acredito, sinto muito, não sei o que, ela é muito chata, eu sei. Muitos intercambistas, os passados já reclamavam dela e eu ficava, caraca, como é que ela ainda trabalha com isso, sabe? Alguém precisa denunciar ela, alguém precisa fazer alguma coisa. E eu tô pensando seriamente em escrever uma carta dizendo tudo que eu passei, tudo que ela já fez, mandar pros Estados Unidos, pra minha agência de lá, pra, sei lá, né, ver se muda alguma coisa, mas eu acho que não. Mas, sei lá, né, vai que muda. Porque, gente, quando ela tava brigando comigo, eu não sei, sabe aquelas pessoas que tem aquele olhar que mata você por dentro? Pois é, era ela olhava pra mim e eu já ficava me tremendo todinha, com medo. E ela me aterrorizava muito. Ela também me ameaçava, ela dizia que ia me... Ela também me ameaçava, ela dizia que eu... Ela também me ameaçava, ela dizia que ia me mandar de volta pro Brasil. Sim, ela dizia isso, por isso que quando ela gritava comigo eu ficava bem caladinha, porque eu não queria voltar pro Brasil, porque eu não queria repetir de ano e blá blá blá. Eu pensava que eu ia repetir de ano se eu voltasse pro Brasil, mas talvez eu nem fosse, sei lá. Eu também não queria voltar pro Brasil, eu fui pra ficar 1 ano, então eu queria ficar 1 ano lá, nem que fosse aguentando essas coisas dela. Ah, tudo bem, né? Se o Vincent não morasse naquela casa comigo, eu acho que eu não aguentaria essa barra toda sozinha, porque ele estava sempre lá me ajudando, 24 horas por dia, do jeito que ele conseguia. A gente sempre se falava por mensagem, eu no meu quarto e ele no dele, e era perfeito. A Camila também me ajudou muito. Teve um dia que a coordenadora viajou pra Nova York. Sabe essas viagens que tem no intercâmbio, tipo, você quer conhecer Nova York, você quer conhecer o Havaí, você paga tanto e viaja com um grupo de intercambistas? Pronto, teve a viagem de Nova York. Eu não fui porque depois do meu intercâmbio eu ia me encontrar com minha mãe e eu ia
pra Nova York. Sendo que o Vincent foi e o meu outro irmão foi. Ou seja, todo mundo foi que tava morando na minha casa, menos eu. E ela tinha que ir e ela não sabia com quem que eu ia ficar lá em casa, porque eu não podia ficar sozinha, né? Acabou que ela chamou a irmã dela pra ficar comigo. A irmã dela não falava nem bom dia, nem boa tarde pra mim. Ela só fazia minha comida e pronto. Eu comia e eu ficava na cozinha olhando pra cara dela, porque senão ela ia dizer pra coordenadora que eu fui direto pro meu quarto. Enfim. 8 horas da noite eu já dizia que ia dormir. Aí, gente, não bastava ficar sozinha em casa com a irmã dela, sem ter com quem conversar e sem poder sair de casa, porque eu não podia sair. Ela desligou o Wi-Fi, ela tirou lá o Wi-Fi do escritório dela. E aí eu fiquei 3 dias sem Wi-Fi. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Por que ela tá fazendo isso comigo? Já não basta ficar aqui sozinha, vendo todo mundo ir pra Nova York se divertir. Ela ainda tem que tirar meu Wi-Fi pra não ter nenhum contato com ninguém, nem com minha família do Brasil. Tipo, qual é o problema dela? Gente, eu fiquei muito revoltada, mas eu não fiz nada. Eu passei 3 dias olhando pra cara da irmã dela e desenhando. Eu aproveitei pra desenhar e tocar violão e pensar na vida. Esses 3 dias sem Wi-Fi foi triste. Eu nem fiquei muito triste porque eu tava sem Wi-Fi. Eu fiquei triste pensando no motivo que ela fez isso. Pensando no porquê que ela fez isso, sabe? Ela era muito louca. Ela fazia de tudo pra me ver triste, pra acabar com minha vida. Ela era horrível. Ela era uma bruxa. Eu nunca desabafei assim pra alguém, gente. É a primeira vez que eu tô falando sobre tudo isso de uma vez só. É difícil pra mim. Eu nem acredito que eu passei por todo esse pesadelo. Foi um pesadelo. Gente, o pior dia. Foi muito ruim esse dia. Vamos lá. Ela tinha uma casa numa lagoa. Não era numa lagoa, era uma casa e aí tinha uma lagoa, tá? E era distante da nossa casa e a gente ia viajar pra lá. E aí ela disse que a gente ia passar o final de semana lá. E aí quando ela disse isso eu já sabia que ia ser o pior final de semana da minha vida. Aí ok. Lá fomos nós. Fizemos as malas e fomos para essa casa, nessa lagoa. Ela queria ensinar a gente a pescar. E tudo bem, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Disse que nesse lugar não tinha civilização, não tinha nada, não tinha nenhuma banca, não tinha nada que você pudesse comprar ou usar cartão. Aí eu, tá bom, né? Eu não vou levar nenhum dinheiro. Aí, gente, no meio do caminho para essa casa, passaram no McDonald's. Esse McDonald's era gigante, era tipo... Tinha tipo uma farmácia dentro desse McDonald's, eu nem sei explicar. E aí ela parou lá e disse pra gente comprar o nosso almoço. E eu disse que eu não tava com fome. E ela, como assim você não tá com fome? Você não vai comer? Aí eu, não vou comer, não tô com fome, não. Aí beleza, ela ficou puta, ela, por quê? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não trouxe dinheiro. Ela, como assim tu não trouxe dinheiro? Júlia, isso é muito irritante, tu esqueceu o dinheiro, não sei o que. E eu fiquei, por que tá brigando comigo? Aí ela, não sei o que, ela começou, aí foi uma gritaria no carro. Aí ela disse que começou a falar um monte de palavrão, não sei o que, perguntou qual sanduíche que eu queria, que eu tinha que comer, não sei o que. E aí eu disse, não, tá tudo bem, eu quero mais barato e tal. Aí ela foi e comprou um sanduíche lá pra mim, todos comemos felizes no carro, na ida. Só que no momento que meus irmãos e ela desceram pra comprar os sanduíches, eles compraram protetor solar, e eu não tinha protetor solar. Eu tinha esquecido de dinheiro, gente. Mas não precisava fazer esse drama todo, eu poderia comprar e depois pagar pra ela. Ela podia me emprestar dinheiro, afinal ela era minha coordenadora e tava ali pra me ajudar, né? Aí tudo bem, ela disse assim pro Vincent, olha, você tá comprando esse protetor, mas não empreste pra Júlia, porque ela tem que aprender a lição. O marido dela tinha um barco e a gente ia pescar. Aí lá vai todo mundo dentro do barco, cada um ela deu a vara de pescar pra nós três, eu, o Vincent e meu outro irmão. E aí a gente foi pescar, né? Tava um sol do cão, tava queimando muito. Sorte que eu sou brasileira e sou acostumada com isso, porque se fosse o Vincent, coitado. E aí eu não podia nem pedir emprestado um protetor solar pro Vincent, né? Porque se ela visse, ela não ia deixar. E aí eu fiquei de manhã até o fim da tarde no barco, debaixo do sol, queimando. E ela disse que isso tudo era pra eu aprender a lição. E aí no outro dia a mesma coisa. Gente, eu torrei, eu fiquei camarão, eu fiquei literalmente toda queimada. Isso tudo porque eu tinha esquecido o dinheiro. E ela queria que eu aprendesse a lição pra eu nunca mais esquecer dinheiro. Mas me diz, tinha necessidade dela fazer isso? Não tinha, velho. Foi o cúmulo. Isso me entristece. Como é que uma pessoa pode ser desse jeito? Uma pessoa que era pra me ajudar.
né? Teve uma coisa também que aconteceu que foi muito ruim, que foi na última semana do meu intercâmbio. Era pra ser a melhor semana, né? Era pra ser a semana que eu via todos os meus amigos, que eu me despedia e tudo mais. Mas, como ela viajou pra Nova York de novo, mas por conta do trabalho, ela proibiu, ela disse que a gente não podia sair de casa. Era a última semana minha e do Vincent também. A gente ficou muito triste porque a gente não podia sair de casa, a gente não podia se despedir dos nossos amigos. E ela só chegou um dia antes da gente ir embora. Ou seja, eu passei a última semana do meu intercâmbio trancada em casa. Enfim, gente, esse é o grosso das piores coisas que eu já passei. Tem muita coisa que aconteceu durante esses 3 meses, que se eu fosse contar, esse vídeo ia dar horas e horas e horas, porque foi muita coisa ruim. Ela me odiava mesmo. Por isso que eu demorava tanto pra postar vídeo, porque primeiro eu não podia falar em português, e segundo que meu psicológico tava acabado com tudo que aconteceu, porque eu era culpada de tudo, ela gritava comigo todo santo dia. Gente, não tinha um dia que ela não gritasse comigo. Fora que ela dizia pras outras pessoas que eu não era confiável, dizia que eu era mentirosa e tal, porque às vezes ela me perguntava sobre os outros intercambistas, sabe? E eu não contava, eu dizia que eu não sabia. E aí ela dizia que eu era uma mentirosa, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E aí eu fiquei muito abalada. Eu me isolei de todo mundo no meu intercâmbio, esses 3 meses que eu passei lá, porque eu não podia sair de casa, né? Eu ficava em casa todo tempo pensando merda, porque cabeça vazia é a oficina do diabo, né? A coordenadora, ela era muito feia, ela me dava medo. Só de ver a cara dela eu já ficava me tremendo todinha, gente. Mas eu sempre tentava me manter forte e pensar positivo. E eu sabia que um dia aquilo ia acabar e que isso tudo que tá acontecendo vai servir pra alguma coisa no futuro, sei lá. Isso vai fazer com que eu amadureça, com que eu cresça da pior maneira possível, mas vai fazer. E sei lá, eu sempre tentava ver o lado bom das coisas, apesar de que tinha coisas que não dava pra ver na hora. A gente tem que pensar positivo, gente, porque se a gente mergulhar nas coisas ruins e só pensar negativo, a gente, né, nossa vida vai piorar cada vez mais e mais. Minha família me ajudou muito e vocês me ajudaram muito também, sério, gente. Por isso que eu digo que fazer vídeos era minha terapia, porque como eu contava sobre o meu dia, sei lá, desabafava, isso melhorava muito e os comentários de vocês sempre me apanhando, blá blá blá. Quando eu dizia que tava triste, eu recebia muita mensagem positiva e sei lá, gente, foi muito bom fazer esses vídeos, me ajudou muito. Não desista do seu intercâmbio depois de ver esse vídeo. Eu sei que eu passei por muita coisa ruim, muita coisa forte. Você sai da sua casa, tudo perfeito, e aí você acaba indo pra uma família horrível pros Estados Unidos. Gente, isso é muito frustrante. Não desistam, tá? Tudo tem seu lado bom, nenhum intercâmbio é perfeito. Enfim, gente, não tome o meu intercâmbio como exemplo, tá? Isso não é normal de acontecer no intercâmbio, isso é muito anormal. Depois de relembrar tudo isso, de falar tanto, eu tô meio desnorteada, não sei o que falar pra vocês. Só uma obrigada mesmo. E não desista do intercâmbio, não tome o meu como exemplo. E se o seu intercâmbio for ruim, muito ruim, mantenha a cabeça pra cima, tudo vai melhorar, um dia tudo isso acabar e não desista nunca. E todas essas frases de autoajuda, tá certo? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E se quiserem me seguir nas redes sociais, Instagram, Snapchat, blá 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 blá, tá tudo aqui na descrição. E é só isso mesmo, gente. Até a próxima.